Bendito seja Deus que nos chamou para o louvor da sua glória. Eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. E é com alegria que estamos chegando até você com mais um programa Mensagem de Vida. O nosso tema hoje, fraude religiosa. Mas antes da nossa meditação sobre este tema, eu quero convidar você a estar conosco em uma de nossas reuniões. Todas as terças-feiras, às 19h30, nós reunimos no culto de oração. Na quarta-feira à tarde, às 15 horas também, nós temos a Tarde da Bênção, culto voltado para a oração. Na quinta-feira, nós temos os cultos nos lares, que são as células. No sábado, às 19h30, nós temos o culto de adoração a Deus e no domingo, nós temos reuniões em 2 horários, sendo que às 9 horas é o culto de ensino das Sagradas Escrituras e às 19 o culto de celebração a Deus. Fica aí o nosso convite. É sempre uma alegria receber pessoa como você em uma de nossas igrejas. Hoje eu quero pensar com você no seguinte tema, fraude religiosa, ou seja, o estelionato, o engano, que existe no meio religioso. Isso sempre existiu e infelizmente vai continuar existindo. Isso não tem, eu diria assim, promessas de melhoria sobre isso, até porque a palavra de Deus diz assim, por aumentar a iniquidade, o amor das pessoas esfriaria, então a tendência é piorar. Eu quero compartilhar com você uma palavra aqui sobre a fraude religiosa, na segunda carta de Pedro, a partir do verso 1, no capítulo 2 de 2 Pedro, a partir do verso 1, diz assim, assim como no meio do povo surgiu falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais induzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor, que o resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, por causa deles serão infamado o caminho da verdade, também movidos por avareza farão comércio de vocês, com palavras fictícias, para ele o juízo lavrado há um longo tempo não tarda, e a destruição não dorme. Ora, o Deus não poupou o anjo, que os anjos quando pecaram, antes precipitando no inferno, o entregou ao abismo de trevas, reservando-os para o juízo. E não poupou o mundo antigo, preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Eu quero pensar com você sobre este tema, sobre fraude religiosa. Nós temos visto nos últimos dias, muitos escândalos. E às vezes as pessoas ficam muito indignada, revoltada. E até mesmo questiona por que Deus permite que estas coisas aconteçam. Ou seja, a pessoa usar o nome de Deus e as pessoas serem enganadas. Usar o nome de Deus para fraudar. Usar o nome de Deus em vão. Usar o nome de Deus para trapaçar. Ora, a Bíblia diz que isto sempre existiu. E aí nós temos uma advertência do apóstolo Pedro que deveríamos ficar atentos, porque estas pessoas, elas agem assim, já existia no passado e no presente século, quando ele escreve, e também haveria de surgir. Então, quando acontece
esses escândalos, ou seja, que vem à baila esses procedimentos, nós não deveríamos, em hipótese alguma, ficar surpreso. Ao contrário, nós deveríamos nos reafirmar dizendo: as Sagradas Escrituras é a verdade, porque ela falou antes que acontecesse que essas coisas existem, e elas simplesmente vêm à baila, vêm à tona aquilo que o homem faz no oculto. Quantas pessoas que estão fraudando, e aqueles que propõem pregar a verdade, né, fica como em questionamento. Será, as pessoas pensam assim, será que esse está falando a verdade? Ou ele não é mais um? Então, mas esse texto que eu li aqui diz o seguinte: muitos seguirão as suas práticas libertinas. Ou seja, estas pessoas que são fraudadoras do Evangelho, né, da verdade, elas têm práticas libertinas, porque elas propõem, e aí o nome, né, e o Evangelho fica infamado, ou seja, com uma péssima reputação. As pessoas que são direitas, que ainda não definiu, elas dizem: será? Mas o apóstolo Paulo, ele fala assim, essas pessoas, o apóstolo Pedro diz assim: essas pessoas, elas serão punidas. No verso 3, assim, também, movido por avareza, farão comércio de vocês, com palavra fictícia, e para ele o juízo lavrado há de longo tempo, não tarda, mas a destruição não dorme. Ou seja, num espaço de tempo, Deus haverá de julgar essas pessoas que fazem comércio. Então, eu estou falando aqui de fraude religiosa. Nós temos visto no Brasil, né, assim, em grande escala. Isto é o que vem à baila, isso é o que nós conhecemos. E o que está encoberto, que nós não conhecemos. Aliás, o apóstolo Paulo, ele diz que muitas coisas só revelarão no juízo eterno. Muitas ficarão impunes, passarão encoberto. Mas nós estamos aqui pensando sobre isso, e aí Pedro diz o seguinte: se Deus não poupou o mundo antigo, se Deus não poupou os anjos que rebelaram contra ele, essas pessoas estão iludidas, achando que passarão impunes. Aqui diz o seguinte: ora, se Deus não poupou os anjos que pecaram, se Deus não poupou o mundo antigo e preservou Noé, o pregador da justiça, então qual será? Aqui está dizendo assim: se Deus livrou Ló, né, não poupou Sodoma e Gomorra. Nós temos a história de que foi destruída com fogo e poupou apenas Ló e as suas duas filhas. Então, as pessoas que têm esse procedimento, né, a Bíblia diz o seguinte: esse lugar aqui era um lugar que as pessoas tinham práticas totalmente contrárias aos princípios de Deus. E no verso 9 diz assim: porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob o castigo os injustos para o dia do juízo. Então essas pessoas que são fraudulentas, né, e que mina a fé das pessoas, usa da boa fé das pessoas que acreditam em Deus, mas Deus vai julgar essas pessoas, né? No verso 10 assim: especialmente aqueles que seguindo a carne
andam em imundas paixões, menospreza qualquer governo, atrevidos, arrogantes e não temem difamar autoridades superiores. Então, quando essas pessoas, nos seus desvários de pecado, de imoralidade, se alguém tentar repreender, elas não respeitam a autoridade, elas são atrevidas, arrogantes, obstinadas naquilo que ela quer fazer. E ela não respeita. Então, uma das características desses falsos mestres, que geralmente eles não têm ninguém acima deles, né? Eles são o Senhor e eles se acham Deus, porque é muito importante a gente saber que tem pessoas acima da gente. Por exemplo, eu faço parte de uma denominação que tem pessoas acima de mim. E pode ser que, por alguma razão, eu venha sair fora daquilo que foi determinado. Essas pessoas têm autoridade sobre mim e falar: João Serafim, você estava vindo bem até aqui, mas você está saindo fora. Então eu preciso de respeitar essas autoridades. Mas aqui fala que essas pessoas, especialmente, essas pessoas não respeitam a autoridade, né? Não reconhecem a autoridade. No verso 10 assim: especialmente aqueles que seguindo a carne anda em imundas paixões, menospreza qualquer governo. Elas querem ser independentes. Eu não me sujeito a homem, eu sujeito só a Deus. É uma das características desse tipo de pessoa. Ela não submete, não reconhece, ação atrevida. No verso 11 assim: ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infame na presença do Senhor. Essas pessoas, todavia, como brutos e irracionais, naturalmente feito para presa de destruição, falando mal daquilo que são ignorantes, e na sua destruição também hão de ser destruídos. Então são pessoas, eu estou aqui pensando sobre esses fraudulentos da fé, fraude religiosa, e a Bíblia vai dizendo o seguinte, no verso 3, recebendo a injustiça por salário, a injustiça que pratica, considerando como prazer a luxúria carnal, em pleno dia, quais nodas, deformidade, eles regalam-se nas suas próprias mistificações, quanto banqueteia junto convosco, tendo os olhos cheios de adultérios, insaciáveis no pecado, engorda almas, inconstante, ou seja, daquelas pessoas que não têm firmeza. Quem são o público-alvo desses fraudulentos religiosos? É justamente aquela pessoa que está vulnerável. E essas pessoas que estão fragilizadas, elas procuram esses religiosos e ela torna uma presa fácil na mão desses fraudulentos. E aí, fala assim, por que Deus permite? Mas Deus ensina na sua palavra que nós precisamos de examinar. A Bíblia diz assim, pelos frutos conhecereis a árvore. Ou seja, aquilo que a pessoa produz. Então você precisa fazer uma análise. Se é uma pessoa de família, se a pessoa tem, de conduta, se a pessoa tem firmeza. Eu conheço pessoas que, cada dia que você encontra ele diz ser líder, cada dia está num lugar. Ou seja, não sujeita a ninguém. Ele não tem firmeza. Não tem constância. Se ele não tem constância, se ele não tem família, como é que ele vai aconselhar a família?
se ele não tem uma vida estável, então já dá para você fazer uma leitura de quem é essa pessoa. Aqui vai dizendo que essas pessoas, elas são cheias de adultério e elas engodando as almas inconstante, tendo o coração exercitado na avareza e filhos malditos, ou seja, movido pelo dinheiro, movido pelas coisas. E aí nós precisamos de pensar sobre isto, porque quantas fraudes, esse texto é muito profundo. Eu sugiro você até ler por precaução para você ver o destino dessas pessoas. E no capítulo posterior, capítulo 3, vai ver também o destino, tanto o destino do ímpio quanto do justo. Então essas pessoas, elas estão agindo assim, mas elas receberão a condenação. E nós estamos aqui pontuando isso para a gente evitar ser enganado por aqueles que usam o nome de Deus, né, para explorar a vulnerabilidade das pessoas no momento mais fraco, mais difícil. Às vezes a pessoa tem uma dificuldade no relacionamento conjugal, uma dificuldade com doença, dificuldade financeira, ele procura aí, ele vai mais sendo explorado por essas pessoas. E aí é muito importante você ir para as Escrituras. E o Deus eterno, todo-poderoso, vai te orientar a ser uma pessoa prudente, porque os inimigos de Deus, eles estão de plantão procurando os inconstantes para acabar de destruir a vida dela. E aí a pessoa passa a não crer mais em Deus, não crer em ninguém. E aí ela fica sem esperança, sem fé. Mas Deus não quer. Por isso temos aqui a advertência dessa palavra. Eu quero orar. Deus, tenha misericórdia de nós. Livra-nos dos enganadores da fé, dos exploradores, dos fraudadores. Porque a tua palavra diz que nos últimos tempos já ia aumentar. Sempre houve, mas nesses últimos dias tem aumentado o número destas pessoas. E nós te pedimos o teu socorro. Abra os nossos olhos. Dai-nos, ó Deus, capacidade de discernir o que é verdade e o que é mentira. É a nossa súplica em Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Graças a Deus, estamos chegando ao final de mais um programa. Eu aguardo você no próximo. Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.